Boa noite a todos os irmãos. Vamos dar seguimento à nossa leitura de sexta-feira do livro do irmão Mackintosh, sobre o livro Números. Partimos aqui deste parágrafo, a leitura. Esta é a verdadeira maneira de ver as coisas. Não é uma questão sobre o certo ou o errado, disto ou aquilo. Não. É simplesmente uma questão sobre o quanto isso diz respeito ao nome e à glória de Cristo. Isto simplifica tudo surpreendentemente. Responde a 1000 perguntas, resolve 1000 dificuldades e torna o caminho do verdadeiro e sincero cristão tão claro quanto um raio de sol. Um levita não tinha dificuldade quanto ao seu trabalho. Tudo era resolvido para ele com precisão divina. O fardo que cada um tinha que carregar e o trabalho que cada um tinha que fazer eram estabelecidos com uma clareza que não deixava espaço para os questionamentos do coração. Cada homem podia conhecer seu trabalho e fazê-lo. E vamos acrescentar que o trabalho era feito por cada um cumprindo suas próprias funções específicas. Não era correndo para cá e para lá, e fazendo isto ou aquilo, mas por cada homem aderindo diligentemente ao seu próprio chamado particular, que o serviço do tabernáculo era devidamente cumprido. É bom ter isso em mente. Nós, como cristãos, somos muito propensos a empurrar isso uns aos outros. Na verdade, certamente faremos isso se cada um não seguir sua própria linha de trabalho divinamente designada. Dizemos divinamente designada e pressionamos a palavra. Não temos o direito de escolher nosso próprio trabalho. Se o Senhor fez de um homem um evangelista, outro um professor, outro um pastor, outro um exortador, como o trabalho deve prosseguir? Certamente não é pelo evangelista tentando ensinar e o professor para exortar, ou alguém que não é adequado para nenhum dos dois tentando fazer ambos. Não, é por cada um exercitar seu próprio dom divinamente concedido. Sem dúvida, pode agradar ao Senhor dotar um indivíduo com uma variedade de dons, mas isso não toca no menor grau no princípio em que estamos nos detendo, que é simplesmente este: cada um de nós é responsável por conhecer sua própria linha especial e segui-la. Se isso for perdido de vista, entraremos em confusão sem esperança. Deus tem seus pedreiros, seus esquadradores de pedras e seus pedreiros. O trabalho progride quando cada homem se dedica diligentemente ao seu próprio trabalho. Se todos fossem pedreiros, onde estariam os esquadradores de pedras? Se todos fossem esquadradores de pedras, onde estariam os pedreiros? O maior dano possível é causado à causa de Cristo
e a obra de Deus no mundo por um homem, mirando na linha de coisas de outro ou buscando imitar o dom de outro. É um erro grave contra o qual alertaríamos solenemente o leitor. Nada pode ser mais insensato. Deus nunca se repete. Não há dois rostos iguais, nem duas folhas na floresta iguais, nem duas folhas de gramas iguais. Porque então alguém deveria mirar na linha de trabalho de outro, ou afetar, possuir o dom de outro. Que cada um fique satisfeito em ser exatamente o que seu mestre fez. Este é o segredo da verdadeira paz e progresso. Pode subir, Tiago. Tudo isso encontra uma ilustração muito vivida no registro inspirado referente ao serviço das três classes distintas de levitas, que agora iremos citar longamente para o leitor. Não há nada, afinal, que se compare à verdadeira linguagem da Sagrada Escritura. E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta aos filhos de Levi segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Contarás todo homem de um mês para cima. E Moisés os contou conforme a palavra do Senhor, como lhe foi ordenado. E estes foram os filhos de Levi pelos seus nomes: Gersom, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gersom, pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Anrão, Izear, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas segundo a casa de seus pais. De Gersom era a família dos libinitas e a família dos simitas. Estas são as famílias dos gersonitas. Os que foram contados deles, segundo o número de todos os homens, de um mês de idade para cima, sim, os que foram contados deles foram 7.500. As famílias dos gersonitas acamparam atrás do tabernáculo, para o ocidente. E o chefe da casa do pai dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. E a responsabilidade dos gersonitas no tabernáculo da congregação será o tabernáculo, e a tenda, e a sua cobertura, e a cortina para a porta do tabernáculo da congregação, e as cortinas do pátio, e a cortina para a porta do pátio, que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar ao redor, e as suas cordas para todo o seu serviço. Números 3, versículo 14 a 26. E novamente lemos, e o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gersom, por todas as casas de seus pais, pelas suas famílias, da idade de 30 anos para cima, até a idade de 50 anos. Tu os contarás, todos os que entram para executar o serviço, para fazer o trabalho no tabernáculo da congregação. Este é o serviço das famílias dos gersonitas, para servir e para cargas. E eles levarão as cortinas do tabernáculo e o tabernáculo da congregação, sua coberta e a coberta das peles de texugos, que está em cima dele, e a cortina para a porta do tabernáculo da congregação,
e as cortinas do pátio, e a cortina para a porta da porta do pátio, que está ao lado do tabernáculo e do altar ao redor, e suas cordas, e todos os instrumentos de seu serviço, e tudo o que é feito para eles. Assim eles servirão. A nomeação de Arão e seus filhos será todo o serviço dos filhos dos Gersonitas, em todas as suas cargas, e em todo o seu serviço. E vocês os designarão em cargo de todas as suas cargas. Este é o serviço das famílias dos filhos de Gerson, na tenda da congregação, e o seu cargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Números capítulo 4, versículo de 21 a 28. Assim tanto quanto a Gerson e sua obra, ele, com seu irmão Merari, teve que carregar o tabernáculo, enquanto Coate foi chamado para carregar o santuário, como lemos no capítulo 10. E o tabernáculo foi desmontado, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, carregando o tabernáculo. E os coatitas partiram, carregando o santuário. E os outros, isto é, os Gersonitas e os Meraritas, armaram o tabernáculo antes que eles viessem. Versículos 17 a 21. 17 e 21. Havia um forte elo moral conectado a Gerson e Merari em seu serviço, embora seu trabalho fosse perfeitamente distinto, como veremos na passagem seguinte. Quanto aos filhos de Merari, tu os contarás segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até a idade de 50 anos. Tu os contarás. Todo aquele que entrar no serviço para fazer a obra do tabernáculo da congregação. Isto está, isto e esta é a carga do seu encargo, segundo todo o seu serviço no tabernáculo da congregação. As tábuas do tabernáculo, e as suas barras, e as suas colunas, e as suas bases, e as colunas do pátio ao redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, e com todo o seu serviço. E contareis por nome os instrumentos da carga do seu encargo. Este é o serviço das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço no tabernáculo da congregação, sob a mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Números capítulo 4, versículos de 29 a 33. Sobe um pouquinho aí, Jefferson. Aí. Tudo isso era claro e distinto. Gerson não tinha Gerson não tinha nada a ver com as tábuas e pinos, e Merari não tinha nada a ver com as cortinas ou as coberturas. E ainda assim eles estavam intimamente conectados, pois eram mutuamente dependentes. As tábuas e bases não funcionariam sem as cortinas, e as cortinas não funcionariam sem as tábuas e bases. E quanto aos pinos, embora aparentemente tão insignificantes, quem poderia estimar sua importância em manter as coisas juntas e manter a unidade visível do todo? Assim, todos trabalhavam juntos para um fim comum,
e esse fim era alcançado por cada um atendendo à sua própria linha especial. Se um gersonita tivesse decidido abandonar as cortinas e se dirigir aos pinos, ele ele teria deixado seu próprio trabalho desfeito e interferido no trabalho do merarita. Isso nunca aconteceria. Teria jogado tudo em uma confusão desesperadora, ao passo que, ao aderir à regra divina, tudo era mantido na ordem mais requintada. Sabe aí, Jefferson? Deve ter sido perfeitamente lindo marcar os trabalhadores de Deus no deserto. Cada um estava em seu posto e cada um se movia em sua esfera divinamente designada. Portanto, no momento em que a nuvem foi levantada e a ordem emitida para atacar, cada homem sabia o que tinha que fazer e ele se decidiu a isso e a nada mais. Nenhum homem tinha o direito de pensar por si mesmo. Jeová pensava por todos. Os levitas se declararam do lado do Senhor. Eles se renderam à sua autoridade. E esse fato estava na base de todo o seu trabalho e serviço no deserto. Visto sob essa luz, seria considerado uma questão de total indiferença se um homem tinha que carregar um alfinete, uma cortina ou um castiçal de ouro. A grande questão para cada um e para todos era simplesmente: esta é minha obra. É isso que o Senhor me deu para fazer. Esta é a minha obra? É isso que o Senhor me deu para fazer? Isso resolveu tudo. Se tivesse sido deixado ao pensamento humano ou à escolha humana, um homem poderia gostar disto, outro poderia gostar daquilo, e um terceiro poderia gostar de outra coisa. Como então o tabernáculo poderia ser levado pelo deserto ou erguido em seu lugar? Impossível. Só poderia haver uma autoridade suprema, a saber, o próprio Jeová. Ele providenciou para todos e todos tiveram que se submeter a ele. Não havia espaço algum para o exercício da vontade humana. Isso foi um sinal de misericórdia. Impediu um mundo de conflitos e confusão. Deve haver submissão, deve haver uma vontade quebrada, deve haver uma rendição cordial à autoridade divina. Caso contrário, acabará sendo como o livro dos juízes. Cada um homem faz o que é certo aos seus próprios olhos. Um merarita poderia dizer ou pensar se não dissesse: o que devo gastar a melhor parte? O que devo gastar a melhor parte da minha vida na terra? Deve ser isso, né? O que devo gastar, o como devo gastar. O que devo gastar, o como devo gastar a melhor parte da minha vida na terra. Os dias do meu auge e vigor, cuidando de alguns alfinetes? Foi isso o fim para o qual nasci? Não devo ter nada mais elevado diante de mim como um objetivo na vida? Será esta a minha ocupação dos 30 aos 50 anos? Para tais perguntas, havia uma resposta dupla. Em primeiro lugar, era suficiente para o merarita saber que Jeová havia designado a ele seu trabalho. Isso era suficiente para conferir dignidade ao que a natureza poderia estimar como o menor e mais vil assunto.
Não importa o que estamos fazendo, desde que sempre estejamos fazendo o nosso trabalho divinamente designado. O homem pode perseguir o que seus companheiros considerariam uma carreira mais brilhante. Ele pode gastar suas energias, seu tempo, seus talentos, sua fortuna em buscas que os homens deste mundo estimam grandiosas e gloriosas e durante todo o tempo sua vida pode provar ser apenas uma bolha esplêndida. Mas, por outro lado, o homem que simplesmente faz a vontade de Deus, seja ela qual for, o homem que executa os comandos de seu Senhor, sejam quais forem esses comandos, esse é o homem cujo caminho é iluminado pelos raios da aprovação divina e cuja obra será lembrada quanto os esquemas mais esplêndidos dos filhos deste mundo tiverem afundado no esquecimento eterno. Dá um tempo aqui para ver se algum irmão tem algum comentário, algum pensamento. Irmão, é interessante esse ponto de vista da ordem do Senhor. O irmão Bruce Anstey, eu gosto muito da leitura dele. Ele fala, ele tem no livro A Ordem de Deus, e eu me lembro aí da chamada ordem e decência das coisas. Então, quando nós nos propomos a exercer uma atividade que não foi orientada divinamente, há uma probabilidade muito grande de ser um fracasso. Eu vou citar aqui um próprio exemplo, um testemunho. Quando eu cheguei no terceiro ano do segundo grau, a minha cabeça só pensava em médico cardíaco. Eu queria ser um cirurgião cardíaco, coração. E na primeira disciplina que nós tivemos no Nina Rodrigues, 3 que estavam na sala comigo desmaiaram na hora do corte do defunto lá na testa para poder fazer o levantamento cadavérico e dizer qual é a causa morte. E eu passei basicamente mais de 15 dias sem comer macarrão e arroz. Automaticamente, eu não tinha pedido ao Senhor, além de passar no vestibular, sim, mas eu não tinha pedido ao Senhor qual era o caminho que Ele gostaria que eu pudesse fazer para poder, dentro deste caminho de estudo, também poder ajudar na palavra do Senhor. Mesmo porque naquela época, o conhecimento que a gente terminou adquirindo, lendo não só a Bíblia quanto outros livros, nós não tínhamos, era muito verde. Na realidade, naquele momento lá, eu precisava do leite e não da matéria sólida. Então, eu tive que caminhar para a área do direito. E, graças a Deus, é o que deu certo. Nós temos vários maus testemunhos de projeções dentro do mundo cristão, como ele disse aí mesmo, quando você não tem a missão dada pelo Senhor, quando não é nenhum dos dons ou um outro procedimento. Os, entre aspas, pastores, por exemplo, das igrejas denominacionais, já começam alguns com um grande erro. A mulher sendo pastora. A mulher, além de pastora, eu já disse pastora em aspas, né? Porque não é dado direito a ela a exercer atividade pública. Então, além de exercer essa atividade pública, do pastoreio ali, tem também evangelista, tem também
organizadora da administração, ou seja, existem várias denominações onde 3, 4 coisas estão em cima de uma pessoa só. Deus, na própria palavra, diz que dificilmente coloca mais de 1 ou 2 dons para uma pessoa só. São poucos os que nós conhecemos. Jesus Cristo, outras coisas, outros aí que eu não estou lembrando. O que eu mais me lembro é Jesus Cristo. Eu me recordo de uma passagem de Neemias, quando Deus o escolheu e orientou para poder fazer a reestruturação da murada de Jerusalém. E não foi nada, não. Ele não chegou lá botando, bradando, dizendo que vai fazer, não. Por que Deus colocou o Neemias? Além de dar as instruções, vamos dizer assim, espirituais, ele tinha na cabeça que se ele fosse fazer uma coisa ostensivamente, já ia começar errado. Então, foi o que Neemias fez. Neemias foi estudar, saiu sozinho no cavalo à noite, rodando, o pessoal pensando até que era maluco, que era alguma coisa, tá? Era abordado pelos soldados. Mas não, ele estava estudando direitinho, tudo como tinha que fazer, que lado tinha que reforçar mais, o que é que tinha que fazer. Ou seja, um planejamento. A ordem e a decência de Deus sempre está em cima do planejamento. Isso é questão sine qua non. Então, isso que o Neemias fez foi, além de ter a segurança, porque Deus o colocou para poder fazer aquilo, né, e ele tinha fé no exercício daquilo, ele planejou tudo direitinho, não é? E só foi desencadear a ordem para aqueles que eram da primeira linha, que tinham que saber, justamente no momento quase que da execução, para não ter, é claro que ia ter, mas ia ter um número muito menor de contras do que o número maior. Um outro exemplo que a gente pode fazer a comparação do bem e um exercício do bem e um exercício do mal, da coisa má feita, do mau testemunho, foi a ordem dada, por exemplo, a Noé. Deus colocou, como está ali dizendo assim, um tabernáculo tem que ser assim, assim, assado. As pessoas, o clã que vai efetivamente operar o tabernáculo serão os levitas, por isso, por aquilo, até a decisão de um perfil para fazer determinada coisa, como foi o caso cortina, bater o matalete ali e tal, era a função específica de cada um. Cada um tinha um dom, vamos dizer assim, uma especialidade, uma expertise para poder desencadear essa ação da melhor forma que Deus colocou, porque ele coloca a melhor forma. O homem é que tem a mania de deformar a forma que Deus colocou. Então, a situação de Noé, como eu estava dizendo, foi toda planejada, tudo direitinho, até os dias foram dados para poder aquelas pessoas terem a oportunidade de se convencer que a arca era a salvação naquele momento, naquele período, mas, infelizmente, nem sempre o homem procura o Deus e Pai para poder ter algumas coisas dentro da sua vida. Procura mais as circunstâncias mundanas e que ainda não aprenderam que essas circunstâncias mundanas, elas não trazem segurança. Por quê? Porque elas são sazonais. São sazonais, ou seja, sobe e desce, não tem uma circunstância concreta, não tem um planejamento, né? Não tem uma linha de ação dada principalmente por Deus, a seu pedido, que cada qual pode exercer essa circunstância dentro do que Deus dá. Então, se eu peço sabedoria a Deus, ele vai me dar sabedoria na medida que ele entende que eu vou ter a sabedoria. Não é do meu jeito. Eu gostaria de ter uma inteligência X, pai. Não é do meu jeito. Vai ser do jeito dele. Você pode ser um excelente estudante em tudo, mas se não tiver
o dom da palavra conjugado com esses ensinamentos, você nunca vai conseguir fazer a explicação das coisas mundanas, levando em consideração as coisas divinas. E isso que é importante para nós. Então, eu vejo que na palavra tem todo um significado, toda uma ordem, toda uma decência para poder as coisas acontecer, inclusive dentro do momento específico, com aquele que deve fazer, e não com aquele que a gente quer fazer. Hoje nós estamos nos deparando com um sistema, por exemplo, que está aí no mundo, e eu ouço de vez em quando aquelas mensagens no WhatsApp sobre as orações que todos estão fazendo, pedindo para fazer orações, para tirar o que está no governo e tal. Nós precisamos entender que, errado ou não, de uma forma correta ou não, de uma forma verdadeira ou não, aquele líder está ali no momento, com certeza, se você crê em Deus, ele colocou e ele vai tirar no momento que ele entender que é. Por quê? Observa que nada do que foi planejado pelo Senhor e o que foi dado para ele está sendo cumprido. Então, se não está sendo cumprido, ele pode tirar a qualquer momento, pode tirar até antes do mandato. Então, as pessoas gostam de atropelar as coisas, gostam de não cumprir planejamento, não seguir ordem, não ter uma pessoa referência. E isso não é condizente com a palavra do Senhor. Até aí. Muito importante, né? Isso que o irmão Newton trouxe, né? Nos faz pensar, né? Na forma de governo que nós temos, né? A forma de governo que era exercida sobre a tribo de Israel era uma forma de governo onde Deus era o governante, né? Se o irmão me refresca a memória aí, era teocracia, como é o termo usado, irmão? Se alguém me ajuda aí. Aonde Deus dá os comandos e o povo de Deus obedece. E essa ainda é a forma de governo do povo, né? Que se submete a ele, a Deus. Ele dá o comando e a gente obedece, né? A gente observa na nossa leitura, no, no ministério aqui do irmão McTosh, trazendo a organização, né, que Deus, por meio daquele que ele designava para liderar o povo, que tinha a organização em tudo, tinha a ordem de Deus para fazer tudo, né? Não era nada meramente da cabeça do homem, o homem não decidia fazer as coisas por vontade própria, era Deus que dizia como, quando e tinha que ser feitas as coisas. E quando o homem estava disposto, né, a obedecer às ordens que vinham, né, do próprio Deus, as coisas fluíam bem, as coisas andavam bem. A gente vê várias passagens no Antigo Testamento que quando esse povo se rebelava contra, quando contra as ordens de Moisés, se rebelava contra o próprio Deus que dava as ordens por meio de Moisés. E Deus tinha que agir, tinha que entrar com ação ali para poder as pessoas verem que era Deus que estava no comando por meio
daquele varão que ele tinha designado, que era o Moisés. Né? Eu me lembro que uma passagem, quando Moisés passa, né, posso dizer assim, o bastão, né, da liderança para Josué, uma das primeiras coisas que no livro de Josué é Deus lembrar Josué das leis, né, que Deus deu por meio de Moisés e que Moisés ele obedecia, né, ele era fiel em estar passando essas leis para o povo e se preocupando com que o povo obedecesse. Né? Nessa economia, tinha uma pessoa, né, designada por Deus ali para trazer os desígnios de Deus, mas também estava sendo escrita a palavra, Deus estava inspirando o próprio Moisés a escrever a palavra, né? Os pergaminhos, os papiros, ou como os irmãos chamam, né? Os rolos das escrituras ali, e eles tinham que obedecer aquilo que estava escrito, ou seja, o próprio Moisés, que estava sendo inspirado por Deus, que estava escrevendo, né, aquilo que o Deus inspirava ele a escrever, aquilo que o Deus dizia para ele escrever, virava lei para eles também, para ele também. E ele tinha que obedecer, assim como todo o povo. E onde eu quero chegar com isso? Não é diferente, né, na nossa economia, na nossa dispensação. Embora não temos uma pessoa, não só, né, designada por Deus, humana, né, para Deus, através dele, dizer como tem que ser feitas as coisas, nós temos o Espírito Santo, uma pessoa divina, morando em cada crente, né, que se esse crente se submeter a essa pessoa que está dentro dele, ele vai estar em obediência a toda a organização que Deus, né, propôs para que as coisas funcionem da maneira que Deus estabeleceu. Né? Nós temos o Espírito Santo. E além do Espírito Santo, Deus deu dons aos homens, né, para o crescimento desse corpo, né? Nós somos um corpo, né? O corpo de Cristo, formamos o corpo de Cristo, somos os seus membros em particular, né? E cada membro tem uma função no corpo. Ele tem que estar sensível, né, ao Espírito Santo para saber a sua função no corpo e não ficar olhando para o membro, o irmão, e querer imitar que é o que o texto está trazendo e achar, né, que aquela ação, aquela função, aquele serviço do irmão é legal, é bonito, traz notoriedade e ele quer também para ele e ele vai em busca daquilo. Isso a gente vê, infelizmente, no sistema, né, na cristandade, né, por influência de má doutrina, cria-se uma ambição, né, por ser algo, porque isso vai trazer holofotes, né, vai trazer, como é que posso dizer assim, reconhecimento no meio ali dos, dos cristãos, né, da cristandade professa, e é o que muitos têm quisto ser, né, estão querendo ser, né, ser visto, ser aplaudido, e não buscando, de fato, servir e estar submisso ao que Deus tem para ele e quer que ele faça, né, como membro do corpo, como membro do corpo. Então, a gente tem que estar sensível a essas coisas, né? Até aí, meu. Alexandre, é interessante, muito bom. E só para lembrar, nesse início, esses 3 primeiros livros do Pentateuco, havia um direcionamento de palavra direto de Deus para o seu representante ali, que
não era ainda, na época, considerado assim o rei, mas a pessoa de confiança do Senhor. O sistema monárquico, que foi o que adotado, na realidade, que é o que caminhava na continuidade dos livros, eu não estou lembrado agora o nome daquele rei, rapaz, que ele se subordinou. Mas tem Davi e Salomão, antes de Davi, o rei que... Saul, Saul, obrigado. Então, nós temos exemplos de Saul, né, de seus procedimentos, que não aguardavam não aguardou a ordem do Senhor, e quanta coisa ruim desencadeou no comando dele no período que ele foi rei. E temos de Davi e Salomão, que foi uma situação bem mais diferente, não obstante todos pecadores, como nós também somos, né? Ali está implantado, vamos dizer assim, nos dias de hoje, o chip adâmico. Então, por mais que a gente tente fazer as coisas certas, sempre termina deslizando aí em algum momento, em alguma coisa. Então, o sistema monárquico, depois que veio ser adotado pelo próprio pai, ele dava as ordens àquele rei, dava o comando àquele rei, e o mínimo que ele esperava é que, pelo menos, cada um cumprisse dentro do que deveria ser feito, porque está tudo na cartilha da palavra do Senhor, colocando ali, você vai fazer isso, faça aquilo, não guerreie com isso, vai guerrear quando eu disser. Então, essa circunstância que vem sobre o que é o racional e o que é o sentimental, mexe muito com a posição divina e a posição do homem. Tanto sim que o descumprimento de saúde, de não matar, ele pensou assim, poxa, vou matar mulher, criança, meu Deus, vou matar mulher, criança. Meu amigo, na circunstância de que se encontrava lá, naquela época, tudo, mesmo de criança, sempre vinha aquela pessoa para se levantar contra uma circunstância que foi dada por ordem de Deus. Não é? Um outro caso assim bem nítido, apesar de ter sido o descumprimento foi logo no início, foi, acho que, salvo engano, Abraão com as duas mulheres, né? A egípcia e a outra judia mesmo. Então, quer dizer, Agar. H. No deserto, Deus terminou ouvindo a voz do garoto, né, do choro lá, tal, e o que foi que terminou desencadeando, né, daquela circunstância da desobediência do varão dele na época, que não era rei, era o varão ainda sobre os cuidados de Deus, né? Ele decidiu obedecer uma ordem da mulher e desobedecer a ordem do Senhor. A circunstância de Saul, ele desobedeceu a ordem de Deus através da mensagem de Samuel, foi Samuel, não foi isso? E deu no que deu. Então, é aquela circunstância do cumprimento das ordens que são dadas, das autoridades emanadas, constituídas por Deus. Agora, se aquela autoridade não vai cumprir o que efetivamente deveria, que está lá na própria Bíblia, né? Nós devemos orar pelas autoridades constituídas para que ela conduza e leve as suas nações, os seus povos, nos caminhos que leve ao sossego, à tranquilidade, à piedade e honestidade e justiça. Então, o que é que acontece? O cara não está fazendo nada disso. Isso está sendo agradável a Deus? Não está sendo agradável a Deus. Ninguém pense que isso está sendo desagradável. Nós somos, hoje, uma geração perversa. É uma geração que não está medindo palavras. As pessoas estão tirando a vida das outras, uma coisa que Deus proíbe, com certas exceções que tem na Bíblia sobre as circunstâncias de segurança, mas estão matando as pessoas como se fossem baratas, formigas, pisam e acabou. Então, uma discussão besta e mata. Então, há uma desconsideração, há um descumprimento de ordem, né, com relação a todo o sistema, todo o emblemático dado por Deus, os dogmas, todos estão ali para poder se fazer uma leitura e poucos fazem, poucos cumprem. Eu essa semana
no carro, quando eu saí, teve uma coisa interessante lá que aconteceu, e eu toquei na palavra do Senhor, e um rapaz que estava do lado disse, poxa, eu nunca ouvi falar nisso. Eu digo, você nunca ouviu falar na Bíblia? Ele disse, não, na Bíblia eu já ouvi falar, mas eu nunca ouvi falar sobre essa circunstância aí que o senhor contou aí. Eu disse, então aproveite a oportunidade, porque pode ser que não passe outra pessoa que passou agora, como foi a minha pessoa, para poder te dizer isso. Às vezes, Deus coloca o trem para passar uma vez sim, filho, para passar uma vez naquela estação e não passa mais. Então, você não pode perder a oportunidade. E muita gente hoje está perdendo a oportunidade de conhecer melhor Jesus Cristo, de conhecer exatamente todas as circunstâncias do que ele veio e para que ele veio, né? O perdão em si, hoje a palavra perdão ela é descumprida de uma forma assim assustadora e não damos nenhuma circunstância outra para que se cumpra algo diferente. Então, é a sociedade que estamos vivendo hoje. E o sistema monárquico, que era o sistema adotado por Deus, quando ele deixou de fazer aquele direcionamento direto que o povo pediu, que queria um representante, então Deus começou a colocar justamente o que? Os reis. Esse sistema de rei é um sistema monárquico, é a monarquia. Mas, infelizmente, nem todos os povos dentro das suas nações eles conseguem viver com o sistema monárquico, porque não aceitam, e etc, etc, etc. Até aí. Ok, irmãos, já chegamos ao nosso horário, né? Só para complementar que foi dito, né? O sistema monárquico, não é? A implantação do rei foi algo que o homem pediu, né? Deus ele nunca quis que fosse assim. E o homem queria porque as outras nações, né, tinha rei, então eles queriam um rei para poder reinar sobre eles. E aí Deus permitiu, né, que eles tivessem rei, né? Mas também tudo dentro do, do planejamento, digamos assim, né, de Deus, talvez, porque depois Deus vai providenciar o rei para eles, né, que é o rei Jesus, o verdadeiro rei. Mas falando sobre, né, o mundo, né, o mundo jaz no maligno, né, nós não, não devemos buscar justiça, né, nem amor verdadeiro do mundo que está caído, né, que está mergulhado em trevas, no lamaçal do pecado. E aí, quando a gente fala de nós submetermos, né, a Deus e às suas ordens, ao seu planejamento, é aqueles que professam ser, né, cristãos, que professam ser de Deus, né, na esfera, né, da cristandade, aqueles que professam ser cristãos, professam ser do Senhor, esse tem por obrigação estar submisso às ordens do Senhor, digamos assim, né? Porque o mundo não, o mundo, quem está no mundo está vivendo sobre o direcionamento de Satanás, né? Como diz em Efésios 2, né? E está vivendo segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, né? A gente pode até abrir rapidinho, só para Efésios 2, capítulo 1 e 2, para finalizar, para dar embasamento, né? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar,
do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, esses são aqueles que estão no mundo. Esse é o mundo jaz no maligno, e aqueles que estão, né, na incredulidade, eles estão vivendo segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que opera, né, neles, né? Os filhos da desobediência. Então, não vai haver justiça, não vai haver amor, não vai haver os atributos que a gente só encontra em Deus no mundo, né? A gente pode até ver um vestígio, assim, umas faíscas, mas tudo baseado na justiça própria, né? Perfeito, Alexandre, perfeito. Então, a gente pode encerrar por aqui, né, irmão Jefferson? Pega o parágrafo aí onde parou, para que a gente possa voltar com a permissão do Senhor, se ele não voltar antes. Certo, irmão. Vou estar tirando aqui a gravação. Isaac, você pode estar agradecendo, irmão? Vamos.